noite a todos que nos acompanham através do Google Meet, também através do YouTube. Sejam bem-vindos a mais esse curso, esse dia, o último dia desse curso sobre iconografia de Nossa Senhora de Fátima. Também quero dar boa noite para o Padre Francisco, seja bem-vindo novamente. E que nós possamos, então, nessa noite, nosso último dia de curso, tirar bastante proveito, que Nossa Senhora de Fátima interceda por cada um de nós, e que nós possamos realmente entender essa mensagem de amor e de fé, que a gente possa propagar cada vez mais essa mensagem. E vamos rezar uma Ave Maria, pedindo para que Nossa Senhora de Fátima, os santos pastorinhos, intercedam por nós, para que a gente possa realmente entender, compreender o que essa mensagem traz para nós hoje, na nossa vida. Vamos então rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. São Francisco e Santa Jacinta, rogai por nós. Então, mais uma vez, boa noite, Padre Francisco. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. A bênção. Deus te abençoe, Deus abençoe a todos, que nos acompanham. Amém. Padre, então o senhor pode ficar à vontade para mais essa noite de curso, tá? Que o Espírito Santo o inspire, Nossa Senhora de Fátima interceda por tudo que o senhor for falar nessa noite, desde já agradecendo muito, o senhor ter disponibilidade para nos passar esses conhecimentos tão ricos para nós. Então, fique à vontade e seja mais uma vez muito bem-vindo no nosso meio. Amém, muito obrigado. Então, sejam todos bem-vindos para a nossa lição acerca da teologia da iconografia em Fátima. Hoje eu vos falo aqui de Toledo, do noviciado São José, onde estou orientando o retiro das pequenas irmãs da Sagrada Família, que tem casa em Cascavel, na Cancele, e depois tem lá o Centro de Educação Infantil São Francisco, e fico aqui até domingo orientando o retiro delas. No encontro passado, nós concluímos falando da iconografia da imagem, da imagem Nossa Senhora. Nós vimos aquela evolução que existiu, não é? De um modelo que podemos chamar de prototípico, um primeiro modelo, o dito modelo da capelinha, que por sua vez possui um modelo anterior, que é a Nossa Senhora da Lapa. Eu mostrei para vocês no primeiro encontro, dessa sessão de 3 encontros. E hoje vamos introduzir e concluir o tema dos pastorinhos, a iconografia dos pastorinhos. Eu disse a vocês que após o surgimento da fotografia, a relação do homem, do ser humano, com a imagem mudou. Porque agora a fotografia consegue cristalizar, digamos, retalhos da história, tais como acontecer. Ou seja, nós não temos uma fotografia de Santo Antônio, uma fotografia de São Francisco de Assis. Temos uma série de imagens que se cunharam ao longo da história e que, de certa maneira, funcionaram como uma ênfase de determinados aspectos relativos à vida daquele santo. Já com os pastorinhos, com outros santos contemporâneos, pensemos em Carlo Acutis, que é um beato pouco canonizado, beatificado, e um beato muito ligado à questão da internet e do mundo digital. E essa questão mudou, porque nós temos fotografia, então é difícil a passagem do real para essa dimensão simbólica, do sobrenatural, uma vez que a imagem tem o poder e a função de nos levar ao inteligível, não é? De nos comunicar, digamos, aquilo que o visto comporta. Eu olho para a imagem de Nossa Senhora de Fátima e, naturalmente, o que acontece? A visão me teletransporta, digamos, me transporta para uma realidade superior, que é toda essa dimensão da mensagem, da Páscoa, que eu falei a vocês. A imagem dos pastorinhos
isso não sou eu quem digo, isso são os estudiosos de Fátima que dizem, tem essa dificuldade, né? Porque quem foi pensar essas imagens precisou lidar com o fato de conservar traços dessas crianças que são popularmente conhecidos, porque nós temos as fotografias, e, ao mesmo tempo, colocar nessa continuidade da imagem uma novidade, porque se quer agora apresentar um santo, uma santa, não mais uma mera figura histórica. E aqui eu começo com essa imagem, que seria uma das primeiras representações, ou a primeira representação escultórica dos videntes, feita para o espaço de culto. Essa imagem aqui não está em lugar nenhum, isto é, não está no espaço de culto algum. Ela foi feita pensando numa possível construção sobre a capelinha. Vocês se lembram, quando falamos da capelinha, no primeiro encontro, que eu disse da existência de vários projetos de adequação daquele espaço de culto. E disse a vocês que o projeto que foi acolhido é aquele que hoje nós vemos lá. Então, sobre a capelinha se levantou uma espécie de baldaquino. Porém, quando o Santuário de Fátima lançou essa campanha, esse concurso, a fim de recolher projetos e aprovar um, apareceu vários, e um deles previa a construção de uma igreja, digamos, sobre a capelinha. E essa igreja possuiria um retábulo. Vocês também lembram que eu mostrei o presbitério do santuário da Basílica do Rosário e disse que aquele quadro que tem logo à frente com Nossa Senhora, que como abraça o Papa, os videntes, não é? Aquilo é o retábulo, seria então o frontispício que fica ali no presbitério. Essa imagem ficaria no retábulo, entenderam? Então, o idealizador desse projeto, Jorge Barradas, veja, cunhou a ideia de colocar nessa possível igreja a se levantar ali no lugar da capelinha, um monumento à aparição, porque foi o lugar da aparição, e esse monumento traria a imagem dos pastorinhos. Vejam, então nós estamos nessa foto diante da primeira representação escultórica dos videntes para um espaço de culto. E percebam que eles são retratados, contextualizados no seu ambiente agropastoril, porque tem ali o detalhe das ovelhas, evocando o que faziam quando da aparição. Tem ali próximo a uma das meninas, né? À esquerda de quem olha, um arbusto, que é uma clara alusão às muitas azinheiras que havia naquele espaço, as pedras, outra alusão ao terreno, que é muito pedregoso, o alforje do Francisco, o bornel do Francisco, né? O bornal ali, o saquinho de merenda. Então percebam, o esforço dessa primeira imagem é a tentativa de casar o real com o sobrenatural, porque eles são naturalmente representados com vestes típicas, o cenário comum ao tempo. Entretanto, a postura orante, as mãos postas, o olhar compenetrado para o alto, é o detalhe aqui de sobrenaturalização da imagem, da cena. Então, essa aqui é a primeira representação escultórica dos pastorinhos. Temos muitas, mas percebam que o padrão é esse, né? O padrão das representações que depois vieram é esse aqui, como disse a vocês, que o padrão da representação, da reprodução da imagem de Fátima é aquele da capelinha, porque a imagem peregrina, o Imaculado Coração de Maria, depois a imagem que foi feita por Pietro Grande, lá para a Basílica da Trindade. São imagens diferentes, mas são evolução daquele primeiro modelo. Os pastorinhos vão passar pelo mesmo processo. Agora aqui eu trago uma série de imagens para vocês perceberem que aquela imagem oficial que nós temos a partir da canonização
digamos, é a culminância de um processo que começa com as aparições mesmas. Eu também recordei que já em 13 de outubro, o Gilberto dos Santos, o mesmo a depois encomendar a imagem para a capelinha, já distribuíra na Cova da Iri um santinho. E esse santinho trazia Nossa Senhora, o busto de Nossa Senhora, meio corpo no alto, entre nuvens, as três crianças ajoelhadas. E o título, Regina Pacis, Rainha da Paz. E depois, sucessivamente, vão surgindo muitas pagelas. Pagela, o que é? Santinhos. Esses santinhos que a gente entrega, né? Santinhos de papel, isso se diz pagela. Temos aqui um exemplo, de 1943, um santinho publicado em Braga. E vejam que Francisco aparece retratado realisticamente. É a fotografia de Francisco. O título, O Consolador de Deus. Vejam que a imagem sacraliza aquele traço característico da sua espiritualidade, que depois, na imagem oficial que vamos ver mais para o final da aula, que foi vista no final da última aula, aquelas duas imagens que vocês têm aí na capela, por sinal muito bem feita aí na capela, muito bonita, lá nós vemos que Francisco é retratado como o adorador, o compenetrado, né? O contemplativo, aquele que vê, e que não apenas vê com os olhos da carne, mas vê com os olhos da carne e continua vendo com os olhos da alma. Isso é muito bonito. Ou seja, Francisco reproduz essa atitude que também é pedida para nós, quando nos colocamos diante da mensagem de Fátima. Nós precisamos fazer do ver com os olhos da carne, que é um ver circunscrito, porque as aparições também terminavam e terminaram, mas esse ver circunscrito, que se precipita sobre um dado momento, num dia marcado, como se deu lá em Fátima, passa a corresponder a um ver perene. E Francisco é sempre descrito nas suas imagens, enfim, como o Consolador. Aquele que faz do ver com os olhos do corpo, um ver perene com os olhos da alma. E depois, o título Francisco Marto, Estático Pastorinho de Fátima. Estático, ou seja, êxtase. Então, aquele que experimentou um êxtase diante do mistério. Depois temos essa outra imagem, que certamente vocês já viram, que é uma fotografia de um desenho, na verdade, é uma pintura, não é? Feita com base nas fotografias de Francisco. Por isso que é bem diferente das fotografias originais. Mas percebam que Francisco tem os olhos muito abertos e olhos grandes nessa imagem. A boca severamente fechada. Não se vê fresta na boca de Francisco. Por quê? Porque o destaque aqui é exatamente para a sua condição de contemplativo. Parece repetitivo dizer isso, mas nós temos que olhar para Francisco e ver ali protótipo, o modelo da contemplação. E essa imagem é uma imagem muito sugestiva. Por quê? Veja que Francisco não olha para o horizonte à altura de si. Não quando a gente olha para essa imagem, nós não nos sentimos vistos por Francisco. Nós nos damos conta que Francisco olha para outra realidade, que está acima dele. Veja que as pupilas estão voltadas para cima, né? Então, nós poderíamos nos dizer diante dessa imagem: Francisco é intercessor por nós, ele intercede, é próprio dos santos ser intercessor. Mas como que Francisco intercede por nós e pelo mundo? Ele intercede por nós, nos reconhecendo em Deus. Por isso que Francisco nos ama a todos. Porque ele olha para Deus e é capaz de ver o mundo em Deus. É capaz de ver aqueles que estão no mundo em Deus, né? Isso é um detalhe forte nas imagens de Francisco.
Então, temos aqui uma fotografia de um desenho a grafite do rosto de Francisco Marto, a pedido do vice-postulador da causa de beatificação de Francisco e Jacinta. Me desculpe pelos erros de digitação, passou. O desenho de Otília Zan foi criado a partir das fotografias dos videntes. Neste desenho, nota-se bem a particularidade de o colarinho da camisa de Francisco ter derivado diretamente da fotografia de 13 de julho de 1917, junto ao cruzeiro da igreja paroquial. Então, percebam, temos uma continuidade aqui. É Francisco, o colarinho, enfim, traços do rosto. Mas temos uma novidade, que é essa ênfase nesse olhar dirigido ao infinito, que é um olhar que toca o céu. Agora, uma outra pagela, de 1952, um pouco mais simples, né? Mas perceba que o olhar de Francisco está sempre projetado, né? E a boca muito fechada, muito hermética, muito reclusa. Sabendo, querendo ou não, os autores dessas fotografias nos deram uma pista para entender a vida de Francisco, se consideramos as memórias, né? Aliás, Francisco nunca falou com Nossa Senhora e nem ouviu. Francisco apenas viu. Lúcia falava, via, ouvia, Jacinta apenas ouvia e via. Então, a imagem reproduz bem o lugar de Francisco no programa aqui teológico das aparições. Veja aqui, uma outra imagem de Francisco e Jacinta. Os dois aparecem juntos, dentro de coroas de flores, guirlandas, né? O Francisco, de novo, aparece olhando para o alto. A Jacinta, olhando para frente. Uma postura interrogativa, de interrogação. É a mesma perspectiva consagrada depois no retrato oficial, na imagem oficial, repito, é essa que vocês têm na capela. Porque Jacinta se destaca no panorama das aparições como a vítima. Vítima em que sentido? A mártir, em que sentido? A experiência com Nossa Senhora, e falamos disso em nossos encontros passados, né, dos outros cursos, plasma em Jacinta um desejo insuportável, quase, de salvação dos outros. A Jacinta não consegue suportar a ideia de que alguém se perca, que alguém vá para o inferno, né? Então, a vida de Jacinta se torna oblação. E percebam, ela olha para o mundo, ela olha para quem a contempla como que perguntando, né? Como Jesus olha para Jerusalém e diz assim: ah, Jerusalém, se tu soubesses o que te pode trazer a paz. Jacinta nos faz essa pergunta quando nós a contemplamos agora santa, agora na glória. Ah, se tu soubesses, né? Ah, se tu soubesses o que te pode dar a verdadeira felicidade, a verdadeira paz. Então, é a expressão do seu caráter intercessor oblativo. Que uma outra imagem que, digamos, estilisticamente não é tão bonita, porque é desfigurada demais, né? Aqui o naturalismo foi desfigurado demais, mas esse santinho aqui é um opúsculo que foi distribuído no dia da canonização dos pastorinhos, 13 de maio de 2000. Uma pintura de Dina Bellotti. Opúsculo, a palavra opúsculo, quer dizer pequena obra. Opus, em latim, é trabalho. Opúsculo, obra pequena. Porque isso aqui é um pequeníssimo livro com orações, com a vida de Francisco e Jacinta, por isso opúsculo. E percebam, eles aparecem em posição orante, com o terço. Já Francisco, a mão elevada quase à boca, como que tapando a boca, não é? Ele não é mesmo o que fala, ele é o que vê. A Jacinta, a mão mais baixa, e interagindo diretamente com o interlocutor que contempla o quadro, como que dizendo, por favor, se converta. Não é? Outra imagem dos pastorinhos. Aqui nós estamos fazendo um percurso cronológico, né? Para chegarmos lá nessa imagem oficial da canonização.
Esse grupo imagético, esse grupo de estatuária, de estátuas, está no recinto, está ali no espaço da Basílica. Depois da canonização de Francisco e Jacinta, a direção do santuário se propôs colocar ali no recinto de oração, junto da colunata, uma imagem, uma estátua dos pastorinhos, para lembrar, marcar a presença deles agora como santos. Então foram buscar modelos, né? Foram buscar projetos. E veja, o projeto que tomou vida, que tomou carne, é esse que nós contemplamos aqui. E o protótipo desse modelo, percebam que nada vem do nada, né? Nada vem do vazio, do mero projeto. Isso aqui é a transformação de uma foto real. Estão vendo essa foto aqui? Jacinta e Lúcia na Reixida. Essa foto não foi tirada em Fátima, foi tirada na Reixida, ali perto de Leiria. A autora desse projeto, que foi Graça Costa Cabral, pegou a Lúcia, tirou a Lúcia, porque a Lúcia ainda era viva, né? Quer dizer, não é canonizada, colocou o Francisco. Francisco aqui ocupa o lugar da Lúcia, portando o rosário, o mesmo sinal que portavam aqui nessa fotografia original. E, obviamente, o Francisco traz o seu cajado, né, evocação da função de pastor. Então, para a criação desta obra, a escultora tomou como base o documento histórico, exatamente a fotografia de setembro de 1917. Essa aqui, exatamente. Jacinta toma lugar à imagem da fotografia. Veja que a Jacinta assume o lugar que ela ocupava na fotografia, à esquerda de quem olha. E no lugar de Lúcia, a Graça Costa Cabral, a escultora, coloca o Francisco. O Francisco, de novo, sempre olhando para o infinito, né? E a Jacinta interagindo com o espectador. E percebam, a imagem é mármore branco, não tem cor, né? Aqui o mármore branco é a evocação da luz. Esse mármore branco é evocar a luminosidade. A luminosidade que é o modo próprio, essencial da vida da santidade. Porque, segundo São João, Deus é luz, Nossa Senhora aparece luminosa, ressuscitado, de certa maneira, expressa propriedades da luz. Depois, os pastorinhos recebem essa luz que é Deus nas aparições. Então, esse mármore branco, de certo modo, evoca isso. E aqui tem o modelo em gesso do monumento dos pastorinhos. Esse modelo foi apresentado quando do concurso, né, para se escolher um projeto para aplicar. Então, esse modelo virou essa estátua real que está lá em Fátima e todos que lá visitam vê e rezam ao pé dessas estátuas. Esse é o modelo em gesso. A seguir, nós vemos uma outra imagem, a imagem de Francisco na sua sepultura. Francisco foi sepultado no cemitério de Fátima, após ter morrido em 1919. Depois, em 1951, os seus restos foram transladados para a Basílica de Fátima, juntamente, depois, a seguir o da Jacinta, em 56, né? E aí fizeram um túmulo, esse túmulo que nós estamos vendo. Esse túmulo fica no transepto da Basílica, ou seja, entrando na Basílica e dirigindo-se ao presbitério, temos ao lado de quem olha. Então, imaginemos que estamos entrando na Basílica do Rosário e nos colocando de frente ao altar. À direita está o túmulo de Francisco. À esquerda está o túmulo de Jacinta e depois o túmulo da Lúcia. Mas está como? Os túmulos estão de frente. Então, está de lado, mas o corpo deles está colocado de modo a entender que ambos estão de frente para o altar. Então, eles estão ocupando o espaço da Assembleia. É como se a sepultura de Francisco, Jacinta e Lúcia na Basílica de Fátima fosse uma evocação
do seu estar perenemente face a face com Deus. Compreendem? O Deus que se mostra aqui nesse presbitério, que é o santuário, portanto, o lugar próprio da epifania, da manifestação do sagrado. Esse detalhe é muito bonito. As tumbas estão de modo a nos fazer compreender que eles estão perenemente diante, face a face com Deus. Apliquemos aqui a teologia de São Paulo, né? Estão vendo o Cristo, a Trindade, tal como a Trindade é, tal como o Cristo é. E a imagem que Francisco traz na sua sepultura é essa: motivo da natureza, né? Pássaros, animais, pombos, animais pacíficos. E Francisco sentado sobre um tronco, um galho de azinheira, com o seu bastão de sempre, e um menino contemplativo, olhando, cercado por animais, por pássaros, veja lá, pombos, animais pacíficos. Muitas tumbas antigas, muitas sepulturas antigas dos cristãos, as catacumbas, por exemplo, traziam o sinal do pombo, o sinal dessa ave que evoca a paz. Imaginemos toda a simbólica da pomba na Bíblia, desde Noé, que recebe o sinal de que o dilúvio terminara, o ramo de oliveira do bico de uma pomba, até o Espírito Santo, que no Novo Testamento paira sobre Jesus em forma de pomba. Então, a pomba é a evocação da docilidade, da paz, da perseverança, porque a pomba é um animal que evoca a perseverança, diferente do beija-flor, que vem rapidinho e vai embora. A pomba não, é um animal pacífico, um animal paciente, né? Então, Francisco está aqui, contemplativo, em meio às pombas, e com a ovelhinha no colo, né? A ovelha no colo e o alforje do lado. Aqui uma outra imagem. Vejam, essa campa é o nome que se dá para essa lápide, esse túmulo baixinho de mármore branco aí. Essa campa foi feita, essa é a antiga. Essa que vemos agora é a atual, que foi feita para a canonização. Então, essa campa, essa lápide, ficou aqui até 2017. Essa foi posta agora, mais simples, mais delicada, para a canonização. E a inscrição, Francisco Marto, a quem Nossa Senhora apareceu, e as datas aí de transladação dos ossos, beatificação, enfim. Então, as imagens de Jacinta, da escultora Clara Meneres, e a imagem de Francisco, do escultor José Rodrigues. Então, quem esculpiu isso aqui foi José Rodrigues. E a Jacinta, aquela ali, essa aqui. Essa é a imagem da Jacinta, depois vamos falar dela. São colocadas junto aos túmulos, enquadradas por um espaço que sublinha a arquitetura da parede que se faz de cabeceira dos túmulos, adornado pelos autores das esculturas com ornatos alusivos ao tema dos videntes de Fátima. Então, no caso de Jacinta, nós temos o milagre do sol. Eu não consegui uma imagem dessa parede inteira, mas é o milagre do sol, com rebanhos. Veja que nós temos aqui um prado, e esses rabiscos, na verdade, indicam o relevo da Cova da Iria, o relevo da Serra d'Aire, que a Cova da Iria é cercada por um complexo de serra, chamado Serra d'Aire, um complexo de montanhas. Então, esses rabiscos, esses riscos que vão e vêm, é uma evocação disso, da Serra d'Aire. Os rebanhos, obviamente, as ovelhas, e o milagre do sol que aparece retratado nesse conjunto de pingos dourados, luminosos, que é essa irrupção de luz. E a Jacinta com o cordeirinho na mão, não é? Por quê? Também o Francisco tem o cordeirinho. Mas por que a Jacinta tem o cordeirinho? A Lúcia nos conta que, de uma feita, a Jacinta
estava entre as ovelhas com um filhotinho, um cordeirinho novo, que eles chamam lá de borrego, né? Um filhotinho de ovelha, no braço, com muito carinho. E a Lúcia perguntou: por que você está aí? E ela respondeu: eu estou a imitar Nosso Senhor, que num santinho que me deram, aparece assim, com a ovelha ao braço. Então a Jacinta, ela deseja se configurar a Cristo, e de fato se configura. Quando falamos dela no outro curso, destacamos aqueles elementos que a aproximam da paixão de Cristo, né? Morreu sozinha, foi enterrada num túmulo emprestado, teve uma chaga do lado direito aberta, dada a cirurgia que fez e que não cicatrizou até a morte. Então a Jacinta tem muito a ver com a perspectiva aí da paixão de Jesus. Portanto, ao fundo está o milagre do sol e os rebanhos. Já o Francisco, como vimos, folhagens bucólicas e passarinhos. Imagem do paraíso. Aqui uma foto mais ampla. Então, temos o túmulo da Jacinta e o túmulo da Lúcia. Os dois túmulos juntos. A Lúcia pediu para ser enterrada ao lado da Jacinta, porque a Lúcia teria dito que Jacinta foi a melhor amiga que ela teve em toda a vida. Então, a Lúcia morreu em 2005, foi sepultada no Carmelo de Coimbra, o Carmelo onde viveu de 1948 até sua morte. Em 2006, ela foi transladada para a Basílica, onde repousa agora. Aí. Aqui está o esboço. Então, veja, essa imagem está lá, né? E esta imagem é o esboço, é o boneco de gesso feito, como aquele primeiro que eu mostrei dos dois irmãos no recinto, que deu origem a esta peça. E vejam que a peça mantém traços de realismo. Vemos que é uma menina, vemos que tem lá uma veste própria do seu tempo, uma saia, um sapato, mas existe também uma desconfiguração do realismo, porque se quer retratar uma santa, não é? Não apenas uma menina, uma santa. Essa foto eu coloquei aqui porque eu achei curiosa. Eu não tinha essa foto ainda e agora eu consegui a foto. Eu não mostrei para vocês em cursos anteriores. Eu mostrei para vocês a foto da abertura do caixão da Jacinta, quando da sua primeira exumação, em 51. Em 51, quando a trouxeram para Fátima, ela foi enterrada em Vila Nova de Ourém, 1920. Levaram-na para Fátima, abriram só a parte da cabeça e fecharam o caixão e enterraram. Depois abriram de novo em 56. Aí mexeram no corpo todo. Essa é uma foto da segunda abertura. Estão vendo? Então, aqui está o rosto da Jacinta e os legistas, os médicos responsáveis por analisar isso. O bispo, esse de chapeuzinho, de barrete aí, de cruz, é o bispo D. José Alves Correia, o bispo da época das aparições. Essa senhora com um lenço preto na cabeça é a mãe, é a Olímpia, é a mãe de Jacinta. E esse senhor que está logo após esse padre com óculos redondo e após a mãe é o pai, Manuel Pedro Marto, que compareceram à exumação. Quando da exumação, aliás, quando da morte da Jacinta, tiraram uma mecha de cabelo. Eu coloquei essa foto aí porque essa foto é curiosa. Essa foto está num livro, eu nunca achei na internet, eu tirei a foto do livro. Essa é uma mecha de cabelo da Jacinta que foi tirada quando da sua morte, que integra aí o patrimônio imagético, né, simbólico dos pastorinhos. Esta imagem compõe também todo o patrimônio imagético. É uma imagem feita, digamos, pela prefeitura, não foi feita pelo santuário, né? Foi feita pelo conselho, pela Fátima lá. Esse lugar aqui, eu vou mostrar, deixa eu ver aqui, para ajudar a entender. Nós estamos aqui diante da planta de Fátima. Isso aqui são os espaços do santuário.
Então, olhando para a imagem, porque se eu mostro com o cursor, não aparece uma vez que o slide está aberto em tela inteira, mas olhando para a imagem, do lado direito de quem olha, tem um círculo azul. Rotunda Sul. Esse monumento que estamos vendo aqui, os três pastorinhos, indo para a Cova da Iria, com os seus bornéis, né, os seus, nós dizemos embornal, né, cheio de comida, estão indo trabalhar, não estão vindo, estão indo com as ovelhas. Esse monumento fica exatamente nessa rotunda sul. Essa rotunda sul é o espaço que dá acesso para o Justrel, para a Loca do Cabeço, para os Valinhos, onde Nossa Senhora apareceu em agosto. Então, essa rotunda sul é exatamente o espaço de entrada na Cova da Iria, desde a direção de onde vinham os pastorinhos com o seu rebanho. Eles passavam por ali. Por isso que colocaram esse monumento aqui. Os três pastorinhos entrando em Fátima. É uma celebração, uma memória desse caminho que tantas vezes eles fizeram, né? Entrando, não em Fátima, mas na Cova da Iria, porque Fátima fica um pouco adiante, a 2 quilômetros. Entrando na Cova da Iria. Já o outro círculo azul, à esquerda de quem olha, nós temos também um monumento lá. Mas o monumento lá não é aos pastorinhos, é aos peregrinos. Porque desde essa rotunda, desde esse espaço ali, entra os peregrinos que vêm de Lisboa, que vêm do norte de Portugal, que vêm. Então, de um lado temos o caminho dos pastorinhos, de outro lado temos o caminho dos peregrinos. No meio temos o caminho que trouxe o céu à terra e que une pastorinhos e peregrinos numa mesma fé, que continua a unir pastorinhos e peregrinos numa mesma espiritualidade, uma mesma experiência de fé, já há mais de 100 anos. Então, essa planta, eu vou só fechar um pouquinho para poder mostrar com o cursor para vocês, que fica melhor. Essa planta nos mostra a distância entre uma coisa e outra. Então, ao centro aqui está o complexo da Basílica. Aqui está a Basílica do Rosário, aqui está a Basílica da Trindade, aqui está o recinto de oração, a capelinha está aqui. Aqui está o número 21, o Calvário Húngaro, o número 20, a Loca do Anjo. Então, aqui está o Anjo de Portugal, onde foram as aparições do anjo. Vamos ver daqui a pouco o monumento lá. Do Anjo até a Cova da Iria, 2 quilômetros, mais ou menos. Aqui está Aljustrel, onde viviam os pastorinhos, a Lúcia e sua família, Francisco e Jacinto e sua família. De Aljustrel até a Cova da Iria, mais ou menos 2 quilômetros. E Fátima fica para cá, para cima aqui. De Fátima à Cova da Iria, também são 2 quilômetros. Esse era o caminho que os pastorinhos faziam, não é, para ir até o lugar do pastoreio do seu rebanho. Então, desciam por aqui, por vezes vinham por aqui. Não é? Então, essa é a planta de Fátima. Essa imagem nós vimos já semana passada, mas eu vou apenas repassar. Então, é um ícone de Francisco, feito pelo padre esloveno Marko Ivan Rupnik. Hoje, na atual conjuntura da arte sacra, esse é um dos maiores artistas sacros do tempo atual, né? Francisco é representado com 2 elementos que caracterizam a sua espiritualidade e a sua vida, e que são parte integrante da mensagem de Fátima. O terço e o Cristo. O Cristo que na mão de Francisco é um Cristo hóstia, não é? Porque ele segura o rosto de Cristo e essa auréola em torno ao rosto que transforma essa imagem numa hóstia. Francisco é o grande adorador do Jesus escondido.
Então, ele carrega em si, consigo, Jesus escondido. Depois, a Jacinta foi representada com o Cordeiro Pascal ao colo, o autor que sublinhara a dimensão biográfica da vida da vidente, aquilo que eu falei a vocês, da história, né? De que ela pega o Cordeiro e diz, quero imitar Nosso Senhor, segundo o santinho que me dera. E esse modelo é o modelo que está no seu túmulo. E, simultaneamente, ao representar o Cordeiro Pascal, que oferece a vida pelos outros, mostrar esta outra dimensão da espiritualidade da Jacinta, no seu grande cuidado de oração pelos pecadores. O Cordeiro é um símbolo bíblico, apocalíptico, um símbolo pascal. Cristo é o Cordeiro que se imola em favor dos pecadores. Então, Jacinta segura Cristo, expressando o seu desejo de, com ele, imolar-se. Essa é a mensagem do ícone. Essa imagem nós já vimos naquele outro dia, mas vale a pena ver de novo, porque o significado é muito bonito, né? Temos aqui esse Cristo de bronze, que não está na parede, está pendurado aqui. A parede é um mosaico enorme, tem 10 metros de altura por 50 de comprimento, uma coisa imensa. Essa basílica é imensa, né? E aqui temos o Cordeiro atrás, em trono, imagem apocalíptica, o Cordeiro redivivo, que recebe a adoração dos santos. E o modelo escolhido para esse mosaico é um modelo que nós chamamos de deésis na linguagem iconográfica. Isso é uma deésis antiquíssima, né? Vejam que João Batista e Maria estendem as mãos para Cristo e olham para Cristo. Cristo está de frente, eles não, estão de lado olhando para Cristo. Então, é uma deésis, é a súplica. A palavra deésis quer dizer súplica. João Batista e Maria suplicam a Cristo. Aqui vejam, João Batista, o último dos profetas, Maria, suplicam a Cristo. E uma corte de santos dos dois lados, com anjos, cantam os louvores de Cristo, suplicam a Cristo. E Francisco e Jacinta, Francisco com o cordeiro, Jacinta com o ramalhete de flores, e a Lúcia atrás, escondidinha, a Lúcia que ainda não havia sido nem elevada a serva de Deus, né? Hoje ela já é serva de Deus, mas naquele tempo não. Então aqui mais aproximado, Maria, a Senhora de Fátima, branca, a mulher da Páscoa, Pascal, Francisco e Jacinta, e a Lúcia aqui atrás, muito discretamente, carmelita, veja, com a veste de carmelita, com o terço. E apóstolos, né? Tem 6 apóstolos de cada lado, depois uma série de santos. Esta é a imagem a qual me referi há pouco, a imagem oficial dos pastorinhos Francisco e Jacinta, os santos. A imagem tem a intenção, portanto, de mostrar a santidade deles. Eu já falei no último encontro, mas vou repetir porque vale a pena. Então, veja, eles estão como que levitando, né? Não tem chão. Isso aqui é algo estranho para uma pintura, porque a pintura sempre, o elemento sempre está ancorado numa superfície. Aqui não tem chão. É uma clara evocação da eternidade. Eles vivem na glória. O chão deles é Deus, né? O que os suporta, o que os faz firmes, é a Trindade que agora eles contemplam e na qual eles vivem eternamente. O Francisco traz consigo esses dois, aliás, ambos trazem as candeias, né? O Francisco com o sol, a Jacinta com a lua. Por quê? Já sabem, Francisco preferia o sol, a candeia de Nosso Senhor, como chamavam. A Jacinta preferia a candeia de Nossa Senhora, uma vez que a candeia de Nosso Senhor agride os olhos, ela prefere a de Nossa Senhora. Então, olha só, aqui nós temos as candeias. Aqui nós temos o relicário que foi feito para a canonização deles. Isso aqui também
é patrimônio imagético, patrimônio iconográfico. Temos à esquerda de quem olha um fragmento do osso do Francisco, temos à direita de quem olha uma mecha do cabelo da Jacinta. E qual foi a forma usada, a forma plástica usada para cunhar esse relicário? A forma da candeia. Então, eles são essa candeia na qual brilha a luz do sol e da lua. Candeias nas quais brilham a luz de Jesus, a luz de Nossa Senhora, que é a luz de Jesus. O Papa Bento XVI, parece que antes dele já João Paulo II havia dito, né, que os pastorinhos são candeias que Deus acendeu para iluminar o mundo na sua noite escura. Então essa imagem reproduz bem isso, essa missão iluminativa de Francisco e Jacinta. Francisco, contemplativo, acho que não precisa mais enfatizar isso, porque já é óbvio, né? Ele olha sempre para o alto. O terço rezando, ele está rezando o terço, nós damos conta que ele está passando as Ave-Marias, né? O rosto iluminado, porque reflete a luz que ele contempla, e na auréola, e a auréola é uma peça, imita uma peça de ourivesaria, né? Uma peça de filigrana, de fundição de ouro, veja, com os símbolos que, de certa maneira, destaca a sua espiritualidade. Então, temos a Eucaristia, temos o anjo da paz e temos a sarça ardente. Logo no alto, a sarça ardente. A sarça ardente, que é aqui metáfora, imagem desse apelo contemplativo. Lembra que a sarça ardia, Moisés vê a sarça arder e diz: eu vou me aproximar para ver o que é isso. E aí Deus diz: tira a sandália, porque esse lugar é santo, essa terra é santa. É isso que se dá na vida de Francisco, né? A Jacinta traz o terço qual escudo, veja que ela levanta o terço como um escudo, e olha com um olhar assim muito interrogativo para a gente que a contempla. É como se ela nos questionasse. É como se Jacinta nos dissesse ainda: por que você não é santo ainda? Por que você não para de ofender Nosso Senhor? Por que você não escuta o que Nossa Senhora nos pediu em Fátima? É como se ela dissesse isso, né? Olhando para essa imagem, nós nos damos conta de que Jacinta é um tipo de caixa de ressonância. O olhar dela seria essa caixa de ressonância dos apelos que Nossa Senhora fez em Fátima. E a coroa, a auréola de Jacinta, traz Nossa Senhora, traz o Papa, porque é outro tema forte em sua vida, o amor ao Papa. É Jacinta quem dizia a Lúcia: que bom seria se o Papa cá viesse. Então, os papas que foram a Fátima, Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI e o Francisco, na verdade, parece que cumpriram uma profecia de Jacinta, um desejo muito profundo de Jacinta. Que bom seria que o Santo Padre cá viesse. Porque, inclusive, ela teve uma visão depois, né, uma experiência mística com o Santo Padre. E o Imaculado Coração. No alto da coroa de Jacinta está o Imaculado Coração. No alto da auréola de Francisco, a sarça. No alto da auréola de Jacinta, o Imaculado Coração, que arde de amor pela humanidade. Depois nós temos outras imagens dos pastorinhos situadas nos espaços das angelofanias. A primeira delas é a loca do cabeço. Aqui temos o rosto dos três, né? O Francisco, a Lúcia e a Jacinta. Vejam, um rosto compenetrado. Essas esculturas são de Maria Amélia Carvalheira. Ela conseguiu captar na pedra, no mármore, a leveza da experiência mística experimentada ali, naquele momento da aparição angélica. É como se a pedra deixasse de ser pedra e se tornasse luz. Veja que essas estátuas
recapitulam bem a missão da mensagem de Fátima, da qual o anjo faz parte. O que é, ou qual é um dos apelos fortes da mensagem de Fátima, se não esse? Que a nossa vida petrificada, longe de Deus, torne-se luz, torne-se leveza que comunica a beleza da salvação. A Loca do Cabeço é o lugar onde, segundo as fontes fatimitas, se deram a primeira e a terceira aparições do anjo aos videntes. As imagens que aí figuram, o anjo e as três crianças, são da autoria de Maria Amélia Carvalheira da Silva, a mesma escultora que esculpiu aquela imagem de Nossa Senhora lá nos valinhos que eu mostrei a vocês, dentro de uma capelinha assim de mármore, para marcar o lugar da aparição de agosto. A grade em ferro forjado é obra de Domingos Soares Branco. Aqui uma foto da Lúcia na Loca do Cabeço, em 1946, perdão, 1946, quando a Lúcia foi a Fátima identificar os lugares das aparições. Então levaram a Lúcia para Fátima, ela havia saído daí em 1921 e voltou ali a Cova da Iria, ao Justel, em 1946, para poder mostrar onde cada coisa aconteceu. Aqui uma foto dela já idosa, por ocasião da beatificação dos primos, lá na Loca do Cabeço, já com a imagem de Maria Amélia Carvalheira. E a cerca é essa cerca aí que nós vemos ao fundo, que tem símbolos eucarísticos e toda tecida em forma de coroa de espinhos. Aqui uma outra imagem, não está muito boa a qualidade. Depois vocês podem pesquisar, tem muita foto na internet, mas quando a gente expande não fica tão boa. Mas percebam bem, o anjo está de costa. O anjo está de costa para quem vê e de frente para os videntes. A escultora, com certeza, quis aqui apregoar, acentuar o caráter de mistério. Ou seja, nós que vamos a Fátima, não conseguimos ter acesso direto à revelação que ali se deu. Essa revelação, essa mensagem, o aporte, o apelo espiritual da mensagem nos chega através de espelhos. E esses espelhos são quem? Francisco, Jacinta e Lúcia. O anjo está de costa. Nós vemos o anjo pelas costas. Nós vemos o mistério. Mas conseguimos ter acesso a esse mistério por esses três espelhos que projetam em nós que acreditamos e que contemplamos e queremos contemplar aquilo que seus olhos viram, que seus ouvidos ouviram e que suas mãos tocaram, né? Então aqui vem o relato da aparição do anjo ali na Loca do Cabeço, que é a aparição retratada. Veja, aqui uma foto de frente. Antes de ler o texto, aqui o anjo de frente. O anjo é o anjo da Eucaristia. Vê, o menino, o moço, diz a Lúcia, mais ou menos 15 anos, com cabelos esvoaçados, como se o vento os levasse para trás. Olha os cabelos da estátua. A Maria Amélia Carvalheira conseguiu captar bem isso, né? O movimento. Trazendo na mão um cálice, sobre ele uma hóstia, da qual caíam dentro do cálice algumas gotas de sangue. Deixando o cálice e a hóstia suspensos no ar, prostrou-se em terra e repetiu 3 vezes a oração. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Depois, levantando-se, tomou de novo na mão o cálice e a hóstia, e deu-me a hóstia a mim, e o que continha o cálice deu-o a beber a Jacinto e ao Francisco, dizendo ao mesmo tempo: tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. De novo se prostrou em terra e repetiu conosco mais 3 vezes a mesma oração, Santíssima Trindade, etc. Então, a Maria Amélia Carvalheira
retrata aqui esse segundo momento. Após a prostração, ela retrata a comunhão dos pastorinhos. E essa imagem é muito bonita, porque ela consegue conjugar o dinâmico e o estático, né? O estático, que é próprio do mistério, porque a própria Lúcia depois vai dizer que nós ficamos tão contagiados pelo sobrenatural que não conseguíamos nos levantar, perdemos um pouco a noção do tempo, né? Quando nos demos conta já era quase noite. O estático. Depois, o dinâmico. Os cabelos do anjo que esvoaçam, esse leve menear da roupa. Então, é bonito. Aqui uma imagem muito bonita. Essa está muito bonita. Melhor até de se contemplar, né? E percebam que o rosto do anjo também é um rosto orante. A iconografia aqui consegue direcionar bem o contemplante ao centro. O centro não são os três, o centro não é o anjo, o centro é Cristo, que aqui se dá na Eucaristia. O anjo... Então, nós temos uma espécie de círculo oracional. Né? É como se aqui colhêssemos a igreja que é uma em duas. A igreja terrena, peregrina, aqui expressa na figura dos três pastorinhos, a igreja triunfante, celeste, aqui expressa na figura do anjo. Mas duas igrejas, que são a mesma, uma só. Então é um círculo contemplativo, oracional, composto por essa realidade constitutiva única da igreja, que é feita dos habitantes do céu e dos peregrinos da terra que caminham rumo ao céu. Outra imagem, também muito bonita, iluminada pelo sol, e esse branco, né, essa pedra branca, evoca bem o que é. Depois temos um outro conjunto escultórico, do Poço do Arneiro. Aqui nós vemos o anjo no Poço do Arneiro. O anjo aqui é pouco delineado. Esse anjo da Loca do Cabeço, ele é mais delineado. O anjo do Poço do Arneiro não é delineado. É uma mistura de feição com nuvem, né? Então, ao fundo do quintal da casa da Lúcia encontra-se o poço que se notabilizou pela segunda aparição angélica no verão de 1916. Foi também aí que a Jacinta teve uma visão do Santo Padre a chorar e a rezar de joelhos numa grande casa. Eu mencionei que a Jacinta havia tido uma experiência mística na qual vira o Santo Padre, e foi ali no Poço do Arneiro, que fica aos fundos da casa da Lúcia, debaixo de uma grande azinheira. As imagens aí existentes do anjo e dos pastorinhos são obra da escultora Maria Irene Vilar. Vamos ler o relato e depois olhar as imagens. Então, que fazeis? Pergunta o anjo às três crianças que brincavam no Poço do Arneiro. Era verão, ali era um lugar fresco, eles iam ali brincar. Orai, orai muito. Os corações de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. Como nos havemos de sacrificar? Perguntei. De tudo o que puderdes, oferecei um sacrifício em ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. Atraí assim sobre a vossa pátria a paz. Eu sou o anjo da sua guarda, o anjo de Portugal. Sobretudo, aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar. Essa é uma imagem do poço antes da sua monumentalização. Essa é uma imagem do poço à época em que os pastorinhos brincavam. Depois o poço foi monumentalizado. Se estabeleceram ali as esculturas. Ainda hoje o povo bebe a água do poço. Então aqui temos uma foto, uma imagem do que seria, ou do que é, né,
esse conjunto escultórico. Menos realista. Aqui está melhor. Menos realista. As três crianças de joelhos diante dessa figura angélica, que é uma mistura de feição e de nuvem e de luz, né? Essa construção disforme, um pouco sem forma, quer evocar também isso, né? A luz. E percebam que, diferente da loca do cabeço, as feições são muito apreensivas. Então vejam aqui. Aqui a feição deles é uma feição dócil, contemplativa. Tanto a do anjo quanto a dos pastorinhos. Aqui nós temos uma feição um pouco apreensiva, surpresa, né? Aquela pergunta que o anjo faz primeiro: que fazeis? É como se desse um susto nos pastorinhos, né? E também a feição do anjo é uma feição mais severa, uma feição um pouco corretiva. Pois aqui temos uma outra imagem, que é a imagem do Calvário húngaro. Calvário húngaro, por que tem esse nome? Então vejam bem. Acho que aqui tem, antes de... aqui. Nós vimos lá no mapa que existiam caminhos, ligações entre a casa dos pastorinhos e os lugares das aparições. No caso, a Cova da Iria e a Loca do Cabeço e os Valinhos, onde Nossa Senhora apareceu em agosto. Aqui nesses caminhos que vão da casa dos pastorinhos até a Loca do Cabeço, sobretudo essa ligação da Loca do Cabeço até aquele monumento que eu mostrei a vocês, dos pastorinhos chegando em Fátima, aquela rotunda, isso chamou-se de Caminho dos Pastorinhos, mais ou menos 2 quilômetros. E nesse Caminho dos Pastorinhos, o que se fez? Se construiu uma via sacra. É a chamada via sacra húngara. Por que via sacra húngara? Porque foi doada pelos católicos da Hungria. A Hungria, que sofreu muito com o comunismo, não é verdade? E que vê na mensagem de Fátima, na sua condenação ao comunismo, no seu apelo para que o mundo acordasse, que convertesse a Rússia. Converter a Rússia significa converter o regime ateu. E depois viram, então, na queda do comunismo na Hungria, um sinal claro de que essa promessa de Nossa Senhora se cumpre, né? Então, deixa eu só voltar a foto. Então, eles doaram para o santuário essa via sacra. O postulador da causa de canonização de Francisco de Jacinto, o padre Condor, a irmã Ângela, era vice-postuladora. Quando morreu o padre Condor, ela se tornou postuladora. O padre Condor era húngaro e viveu toda a vida em Fátima, não é? Foi postulador da causa, enfim. Então, existe muita ligação entre a Hungria e o Santuário de Fátima. Essa via sacra expressa bem a dinâmica penitencial da mensagem de Fátima, percebe? Vocês se lembram bem, porque lemos os relatos da Lúcia. Vocês se lembram bem que Nossa Senhora apela à penitência, apela à reparação, apela à oração, apela à conversão. E essa via sacra expressa bem esse itinerário. É como se, percorrendo a via sacra, o devoto pisasse na mensagem. Pisar de modo a penetrar-se da mensagem, permitir-se penetrar pela mensagem. Pisar na mensagem naquela perspectiva de São Paulo. São Paulo ordena o povo de Corinto que caminhem no Senhor. Caminhai no Senhor. A via sacra, o nome já diz, é via, ou seja, caminho, não é? Denota movimento. Então percebam, esta via sacra colocada entre a Loca do Anjo
e o Santuário de Fátima, porque quem vai da Loca do Anjo ao Santuário de Fátima necessariamente precisa passar pela Via Sacra. É um apelo para o devoto de Fátima e o peregrino, a fim de que realmente entenda que sem passar pelo doloroso caminho da cruz, é impossível chegar à ressurreição. Sem passar pela submissão à vontade de Deus, que não nos priva do sofrimento, mas ao contrário, nos dá força para suportar os sofrimentos, nós não conseguimos olhar para a azinheira e ver sobre ela a glória de Deus em Nossa Senhora, que se manifesta pascal, se manifesta luminosa. Mas tem um detalhe bonito, porque de um lado, a Loca do Anjo, onde se deram aparições angélicas. De outro lado, o Santuário de Fátima, onde se deram aparições marianas, mariofanias. Nesse ínterim, nesse meio, a Via Sacra. E o Calvário húngaro, está bem no centro da geografia, entre uma coisa e outra. Então veja que a moldura que abraça essa cena dramática da morte de Cristo é uma moldura que apela para o triunfo, que apela para a ressurreição. Porque tanto o anjo quanto Nossa Senhora, o que nos mostra? O anjo que aparece aos pastorinhos nos mostra essa realidade do céu habitada por anjos, criaturas de Deus, que continuamente, perenemente, vivem diante de Deus cantando a glória divina a seu dispor em favor do ser humano. O anjo é ministro de Deus. E depois Nossa Senhora, que aparece na cova da Iria e que é imagem da nossa humanidade já plenificada, da igreja já plenificada. Então, tanto a humanidade plenificada que caminha, portanto, nela estamos todos nós que caminhamos para essa mesma plenitude, quanto a vida celeste dos espíritos angélicos, das cortes celestes, todos eles glorificam o Cristo Redentor e todos eles fazem parte desse mistério de redenção. E vejam que a imagem é uma imagem muito interessante, porque João e Maria, os dois que estão em pé, bom, o fato de estar em pé já é uma mensagem muito bonita, né? Porque estar em pé significa suportar. Estar em pé significa resistir. Então, Maria e João são imagens aqui do cristão que, não obstante as provações da vida, permanecem em pé. E em postura orante. Maria em postura orante, com as mãos postas, olhando docemente para o filho e, com certeza, reconhecendo a nós todos no filho. E João, numa posição de aceitação, como dizendo a Cristo: eu acolho a tua mãe. E vejo que existe um jogo de olhares, né? O filho está voltado para a mãe. A mãe olha para o filho e o filho olha para a mãe. Esse cruzar de olhares. É como se Jesus dissesse para a mãe, né? Receba o discípulo como teu filho. E, claro, recebendo o discípulo como filho, ela recebe a todos nós, a humanidade. E é como se Jesus dissesse, e não apenas receba, mas fale ao filho. É isso que acontece em Fátima, né? Nossa Senhora vem falar do filho aos filhos. Do filho, Cristo Deus, a nós, filhos, redimidos pelo sangue da cruz. Aqui uma outra imagem, não é? Essa imagem é lindíssima, né? Com esse céu parcialmente nublado e Maria muito resistente. É a mulher pascal. Este ícone, esse mosaico, na verdade,
está no interior da capela. Porque este Calvário, essa cena que acabamos de ver, perdão, essa cena que acabamos de ver, ela está sobre uma capela. Esse pavimento aqui que aparece na foto é o terraço, é o telhado de uma capela. E no interior da capela, nós temos essa imagem. Nossa Senhora de Fátima, obviamente, porque a capela é dedicada a Santo Estevão. Santo Estevão da Hungria. Santo Estevão, rei da Hungria. Já que foi feita pelos húngaros, dedicaram essa capela a Santo Estevão. Então está Nossa Senhora de Fátima, no gesto de abrir as mãos, e vejam que dela provém uma série de formas variadas, coloridas, espargem-se raios. Na linguagem iconográfica clássica, essa explosão de cor indica uma teofania. E o que é uma teofania? Uma manifestação de Deus. Então, temos teofanias, temos cristofanias, temos mariofanias, temos angelofanias, né? Se a gente pega os ícones mosaicos antigos, do século IV, V, VI, nós vamos ver lá que Cristo em glória, volta e meia, aparece pisando uma nuvem colorida. São vários rabiscos, digamos, de cor que evoca isso. É uma epifania, uma manifestação da divindade, de Deus. Aqui Nossa Senhora está naquela posição, veja que as mãos não se encontram, as mãos não estão fechadas. Ela está abrindo as mãos. Aquele rito que, segundo a Lúcia, ela sempre cumpria. Abria as mãos e comunicava a luz. E os pastorinhos, numa atitude dramática. Veja que os pastorinhos quase que se lançam para trás, não é? Numa atitude dramática. E ao abrir as mãos, diz a Lúcia, Nossa Senhora comunica uma luz muito intensa. E essa luz é Deus. Então vejam, uma mariofania, em última instância, é uma teofania, porque na compreensão dos pastorinhos, esse abrir de mãos e transmitir a luz dar Deus, né? E aqui, ao que parece, o autor do mosaico quis representar, quis figurar um pouco isso, né? Esse momento sublime no qual Nossa Senhora dá Deus mediante essa luz. Então, essa cor toda que está no fundo seria um remanescente, uma evocação desta usança antiga, muito comum, de mostrar uma teofania com base em cor. E perceba outro detalhe nessa imagem. Nossa Senhora não olha aos pastorinhos. As imagens convencionais, quando digo convencionais, mais populares, coloca sempre Nossa Senhora de Fátima interagindo com os pastorinhos, né? E é isso que se dava. Ela interagia com eles, conversava com eles. Aqui não. Os pastorinhos quase que estão em segundo plano, né? Ela olha para os que rezam nesta igreja, porque isso aqui está no teto da igreja. Está no teto da igreja. Ela olha para os que rezam nesta igreja. É como se ela fizesse, aliás, é como se a imagem quisesse realmente traduzir essa missão de intercessão que Nossa Senhora exerce continuamente, perenamente, junto de Deus em favor dos seus filhos, em favor da igreja. E ela está cercada por quais elementos? A imagem não mostra bem porque é um recorte. Isso aqui é o teto da igreja. Mas quais são os motivos que cercam esta imagem de Fátima? As 7 dores de Maria. Então, ao redor da imagem, nós temos quadros menores que nos dão as 7 dores de Maria. É interessante a escolha temática aqui feita pelo artista e por quem comissionou a construção da capela, porque, primeiro, a Hungria oferece essa igreja
essa via sacra, da qual essa igreja faz parte, como gratidão por um socorro do céu, assim na compreensão, né, dos católicos húngaros, em favor do seu país, que muito sofreu com o comunismo. Então, veja, existe uma identificação entre o drama do sofrimento humano com o drama do sofrimento, assim entendido, vivido por Nossa Senhora, né? Depois, outro elemento importante nessa conjunção aqui entre a glória de Maria e o seu sofrimento. Assim como o sofrimento de Cristo é um sofrimento salvífico, toda a vida de Cristo é salvífica, desde o seu nascimento até a sua morte, ressurreição e ascensão. Todos os seus atos, suas palavras, são palavras salvíficas, né? Também Maria, veja aqui, parece que a intenção desse autor foi nos dizer que tudo aquilo que Maria viveu foi expressão, manifestação, aglutinação dessa sua oferta completa da vida, que torna salvífica também a sua atuação na história da salvação. Ou seja, o papel de Maria é um papel salvífico, por quê? Porque através dela, Deus agiu. Deus salva o mundo através de Maria, enquanto o seu sim faz com que Cristo entre no mundo. Assim sendo, as 7 dores de Maria, que nós celebramos na Quaresma, na Semana Santa, presentes aqui, quer mostrar para quem visita esse lugar e quem reza ali, que, de fato, Maria se compadece com as dores do mundo. Que Maria sabe muito bem o que é sofrer. Por isso que ela vem em Fátima, tentando, buscando socorrer o mundo. E como ela socorre o mundo? Socorre o mundo pedindo ao mundo que volte a Deus, o seu único e verdadeiro socorro. É uma imagem muito bonita, que nos daria margem ainda para muita reflexão. Essa é uma das capelas da Via Sacra. Então, nós temos as 15 estações, assim, uma pequena capela, um oratório, com um relevo dentro, né? E aí, os grupos fazem orações subindo rumo à Loca do Anjo, depois chegando numa altura, toma o caminho, vai para a Capela Calvário Húngaro. Aqui a imagem que eu mostrei, vejam lá no fundo, né? Ali algumas pessoas sentadas, certamente estavam em oração, e ali uma capela. As 15 capelas são distribuídas assim. Esse é o caminho que os pastorinhos faziam, vejam. É o dito caminho dos pastorinhos. Essas árvores que estão ao lado são todas azinheira. Essa região toda é tomada por azinheira. Aqui é a entrada do caminho. Vocês se lembram que eu mostrei aquele monumento dos pastorinhos, os 3 entrando na cidade, entrando na Cova da Iria, aquele monumento na rotunda. Aquele monumento está exatamente em frente aqui, esse espaço, essa placa, onde começa o caminho. Então, se a gente toma aqui o caminho, nós vamos dar lá na Loca do Cabeço. E à esquerda de quem olha ali, tem um carro, não é? Depois tem uma outra coisa branca ali. Aquela coisa branca é a primeira estação da Via Sacra. Isso aqui é a primeira estação da Via Sacra, que vai dar lá no Calvário Húngaro, que nós acabamos de ver. Então, esse é o caminho dos pastorinhos. E no meio desse caminho, está essa capela, a Capela dos Valinhos. Foi aqui que Nossa Senhora apareceu em 19 de agosto de 1917 e foi feita então esse monumento. A imagem é esculpida por Maria Amélia Carvalheira, a mesma que esculpiu o anjo lá da Loca do Cabeço e os 3 pastorinhos. No alto da capela, o Imaculado Coração de Maria e os pombinhos. Então, essa capela está entre a 8ª
e a nona estações da Via Sacra. Quando chega-se à oitava, se interrompe, vem a capela e a Via Sacra retoma-se na oitava. Aliás, na nona estação. Então, gente, eu falei para vocês aquele dia que hoje eu deixaria alguns minutos para perguntas. Como é o último encontro, vocês podem ter alguma questão a perguntar. O que vocês querem perguntar? Sobre a iconografia, sobre a mensagem de Fátima, sobre a liturgia de Fátima. Posso fazer uma pergunta? Pode, irmã. Como que o senhor vê a atualidade hoje dessa mensagem de Fátima? Nós estamos vivendo um tempo difícil de pandemia, e como que poderia transcrever esse desejo de Nossa Senhora para nós hoje, para o mundo hoje? Bom, eu vejo... primeiro, a mensagem de Fátima é uma mensagem apocalíptica? Porque fala fala da vida, fala da história. O Apocalipse é isso, fala da história, com o pé no presente e um olhar no futuro. Porém, se cumpriu, mas está se cumprindo. Ou seja, o que Nossa Senhora falou em Fátima é atual. O que ela diz em Fátima é uma reproposição do Evangelho. Né? Então, qual a atualidade da mensagem de Fátima hoje? Primeiramente, Nossa Senhora em Fátima, ao falar de Deus, nos dá um rosto muito, muito claro do ser humano. E a gente percebe que hoje nós vivemos uma desfiguração da arquitetura humana, né? da dignidade humana, da feição humana, do jeito humano de ser. As relações se degradam, a nossa corporeidade é desmerecida, a dignidade humana é desconsiderada. Então, Nossa Senhora em Fátima nos apresenta uma antropologia muito alta. Eu vejo que um dos aspectos que fala muito para o nosso tempo é esse, a antropologia de Fátima. O homem e a mulher como responsáveis pela construção do reino de Deus na Terra. Ela apela sempre, se convertam, rezem. Se o mundo se converte, a paz virá. Se não, não. Mas vejam, ela põe a responsabilidade em nós. Aí entra no segundo aspecto. É uma mensagem que nos responsabiliza, não é? Nos faz protagonistas da nossa história. E ao nos responsabilizar, nos ajuda a entender o capítulo 1, 2 e 3 do livro do Gênesis. Porque o livro do Gênesis, o que nos conta? Capítulo 1, 2, 3. A criação do mundo, Deus que entrega o mundo ao ser humano, que diz ao homem, domine sobre as feras, isso é, cuide da criação. Depois entra o pecado, não é? Mas percebam, Nossa Senhora nos fala a homens e mulheres que estamos no tempo aberto, no tempo da história, e que podemos exercer nossa liberdade, bem ou mal, optando por Deus ou por aquilo que vai contra Deus. Então, Nossa Senhora em Fátima vem nos mostrar as consequências do bom uso da liberdade e do mau uso da liberdade. Por isso que ela mostra o inferno, inclusive, né? Então, ela nos responsabiliza. E um terceiro aspecto que eu destaco, dentre tantos que poderia destacar, é a dimensão da beleza. É um grande apelo a limpar de novo os nossos olhos e nos apegar à beleza como critério de leitura da nossa vida, da vida que nos cerca, da própria fé, da liturgia, né? Ou seja, em Fátima, de novo, nós descobrimos e aprendemos que a criação é transparência de Deus. Que a criação salva em Cristo é transparência de Deus. É translúcido. Deus se mostra através do coração que se deixa tocar por essa luz que em Fátima Nossa Senhora derrama sobre o mundo. Muito obrigada pela sua colocação, porque hoje escuta-se muito, mas é uma aparição de 100 anos atrás, não tem nada a ver com hoje. A sua explicação agora, dentro dessa visão apocalíptica,
e também agora, nesse momento, com a visão da dimensão da beleza, eu vi que realmente é muito significativo. Muito obrigada, porque deu bem uma visão do conjunto entre as imagens, toda essa coreografia que apareceram nas fotografias, e essa explicação que o senhor nos deu agora. Eu fico muito agradecida. Foi muito significativo. Que bom. Obrigada. De nada. Mas vejam bem, para entender isso, nós precisamos ler o livro do Apocalipse. O que diz o Apocalipse? Eis que faço novas todas as coisas. As coisas de Deus, elas devem ser sempre lidas e acolhidas segundo essa palavra, que é de Jesus mesmo. Senão a Eucaristia se torna também passado, a leitura da Bíblia se torna mero estudo, não é? A nossa oração se torna uma catarse, mas não tem alcance salvífico. Então, quero dizer, se aplica também a Fátima aquilo que está lá no Apocalipse. Eis que faço novas todas as coisas. Porque a história na qual se dá o movimento da salvação, o exercício da liberdade, é história de salvação, né? É uma história regida por Deus. O mesmo Deus que criou é o Deus que vai consumar e é o Deus que sustenta essa história. Então, existe uma transição atemporal do jeito de Deus nos falar. E Fátima é uma dessas vertentes mediante as quais Deus nos falou e continua falando, né? Alguém mais quer perguntar algo? Eu vou terminar depois que a Patrícia encerrar, eu vou terminar lendo um poema que eu escrevi pensando nos pastorinhos. Ninguém mais? Então eu vou ler o poema e vou fazer uma breve explicação, porque você sabe que poema precisa de tempo, né? É um soneto. Candeias, o nome do poema é Candeias. Era vazio e as trevas cobriam o abismo, tornando o tempo calabouço do homem ainda esboço, debuxado anamorfismo. O estrugir dos canhões abocanhava a luz, engolindo-a, sem deglutir seu poder de discernir que a retidão seduz. Mais plácido o céu querendo, com a terra se entretendo, em ajustrel Deus escolheu. Pela inocência convencido, em arroubo do amor incendido, duas candeias acendeu. O que eu quis dizer com esse poema? Primeira estrofe é uma releitura do Gênesis. Era vazio, as trevas cobriam o abismo, o tempo era uma prisão do homem que ainda não havia nascido. Porque só em Deus nós somos livres. A terra sem Deus, a terra sem a ordem que Deus confere a ela mesma, a história sem Deus é prisão. A segunda estrofe, eu falo de um outro vazio. A época em que viviam os pastorinhos, a Primeira Guerra Mundial. Os canhões aqui são metáfora para dizer a maldade humana, a inimizade entre os povos, não é? O ateísmo que abocanhava a luz, que impedia a fé de crescer, impedia a virtude de vicejar no coração humano. Mas veja que interessante, tudo isso engolia a luz. Mas mesmo engolindo a luz, destruindo as igrejas, fechando as igrejas, enfim, o mal não conseguiu destruir, não conseguiu comer essa luz de maneira a tirá-la do coração do homem. Por isso o ser humano continuou, ao menos os corações sensíveis, iluminados por essa luz divina que nos leva ao que é reto. E aí eu digo nos dois últimos estrofes que, olhando para essa escuridão, Deus, então, querendo o céu mais luminoso, olhou para Ajustrel, a cidadezinha ali da Cova da Iria,
E, convencido pela inocência dessas duas crianças, acendeu Francisco e Jacinta como luz para poder iluminar esse céu escuro dos anos 10 do século 20, que quis jogar Deus fora, mas não conseguiu, porque por essa janela aberta por Deus mesmo, veio Nossa Senhora, e assim estamos aqui hoje ainda, motivados por essa mensagem, estimulados por essa esperança e entusiasmados por essa experiência que nos faz querer ser cristãos melhores a partir do que Nossa Senhora em Fátima trouxe. Então, agradeço a presença de todos, espero que tenha agregado alguma coisa não apenas na cabeça, né, no coração, porque uma cabeça grande sempre é um coração quente, um coração que arde pela fé, não resolve, né? Nós temos que crescer na cabeça, aprender muita coisa, mas esse crescimento aqui tem que encontrar espaço no coração, senão a gente se torna árvores secas. Então, obrigado, e que Nossa Senhora interceda por nós e nos faça como os pastorinhos, sempre voltados à luz que dela provém. Que lindo, Padre. Obrigada por compartilhar conosco. Além de sabedoria também, agora sabemos que será um poeta. Que lindo. Muito obrigada, Padre, por compartilhar conosco. E eu queria agradecer, né, vocês que participaram conosco desse curso, que foi muito bom, muito produtivo. Já dá até dor no coração saber que quarta-feira que vem não tem mais. Mas eu estava falando com o padre, vamos já pensar em outro, né? Porque é muito rico, né, gente? Assim, é uma experiência maravilhosa, né? A gente está podendo, né, tendo essa possibilidade, né, de conhecer tantos aspectos, né, do mistério de Fátima, dos pastorinhos. Então, assim, agradecer ao Padre Adriano por ter nos proporcionado esse curso. Ele não pôde estar presente porque ele tinha um compromisso em Corbélia, na paróquia, então ele não pôde estar presente hoje. E também agradecer muito, né, ao Padre Francisco também por toda a sabedoria, desejando, assim, Padre, que o Espírito Santo possa cada vez mais, né, se mover no Senhor, que o Senhor possa continuar, né, com esses estudos e também não só, assim, estudar, mas o Senhor consegue transmitir muito bem numa linguagem simples que a gente pode compreender. O Senhor nos leva a ter um entendimento, né, desse mistério. Então, assim, só agradecer mesmo essa oportunidade, né, que o Senhor nos deu desse curso sobre a iconografia de Fátima, e também a todos que participaram também, né, a gente agradece muito, e que vocês possam continuar mais um tempo no grupo do WhatsApp, né, para a gente estar compartilhando mais algum material, e também pedindo para que vocês possam curtir, né, o Facebook e YouTube da Capela Nossa Senhora de Fátima, e que a gente sempre vai estar também, né, promovendo alguns eventos, e lá vocês podem, né, estar compartilhando também os links de missa e todos os eventos nossos da comunidade. Então, muito obrigado mais uma vez a todos que participaram do curso. Obrigado, Padre Francisco, em nome do Padre Adriano também. Deus abençoe imensamente e que o Senhor possa, então, nos dar a bênção, fazer uma oração final. E muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe imensamente, Padre. Sou eu que agradeço as palavras, a generosidade, a atenção de sempre. E falar de Nossa Senhora de Fátima é falar da nossa casa, né? Falar de Nossa Senhora é falar da nossa casa. O Salmo diz assim: na Filisteia ou em Tiro, ou no país da Etiópia, este ou aquele ali nasceu. De Sião, porém, se diz, nasceu nela todo homem. Que Sião é essa? Essa Sião é a Virgem Maria, né? Nela todos nós nascemos. Ali é a nossa casa, porque ali nasceu aquele que nos redimiu. Então, falar de Nossa Senhora é falar da nossa casa. Eu vou tomar liberdade e vou, antes da bênção final, rapidinho, vou ler então uma poesia do anjo. Já que estamos encerrando, eu vou ler aqui essa poesia que eu escrevi sobre o anjo em seguida da bênção final. O anjo da paz. No sussurrar da brisa mansa, o afagar gentil a face, d'alma,
que presa em divino enlace, contempla o vulto que do céu avança. Pintado em cores de juventude, sobre lastra de eternidade, chama ao zimbório da piedade, quem do crer veste a angelitude. Rezai muito, rezai, vosso Deus consolai, sou o anjo da vossa guarda. Orai no fervor da insistência, orvalhado pelo candor da inocência, prefácio do desígnio que vos aguarda. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santos Francisco e Jacinta Marto, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Bendigamos o Senhor. Demos graças a Deus. Obrigado, gente. Boa noite. Bom prosseguimento de semana. Obrigada, igualmente, Padre. Boa noite. Obrigado.